No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje despede-se de Antônio Souza, um homem que viveu e trabalhou com amor, determinação e coragem. Seu nome será lembrado com afeição, mas também como um exemplo para seguir. Nascido na pequena aldeia de Vila Esperança, em Minas Gerais, ele cresceu rodeado de amor e respeito por sua família, que sempre o incentivou a sonhar grande e perseguir seus objetivos. Antônio foi um médico dedicado, que se consagrou ao serviço da saúde pública durante toda a vida. Ele foi um dos fundadores do programa de atendimento às comunidades mais carentes em sua região. Durante anos, trabalhou incansavelmente para reduzir as taxas de mortalidade infantil e melhorar a qualidade de vida de muitos pacientes. Ele recebeu inúmeros prêmios e homenagens ao longo dos anos por sua brilhante carreira, incluindo a Ordem do Mérito Cultural em 2015, por mais de 50 anos de dedicação à causa da saúde pública. Seu nome foi citado no telejornal da Globo ontem à noite como um exemplo de carinho e competência na atenção médica. Também em 2015, o jornal Correio da Manhã publicou uma matéria detalhada sobre sua vida e obra, destacando seu trabalho incessante para melhorar a saúde das comunidades mais carentes do país. Antônio era um homem de hábitos simples, mas profundos. Ele gostava de começar o dia cortando lenha no quintal e preparando café forte na xícara de vidro grosso. Ele tinha uma vitrola antiga e uma coleção de discos que amava ouvir ao lado da rádio de pilha, sempre buscando novas músicas para adicionar à sua playlist favorita. No final do dia, ele gostava de sentar-se na poltrona da sala de estar e ouvir o relógio de Cuco marcar o passar do tempo. Mas não foi só trabalho e hábito que caracterizaram a vida de Antônio. Ele também era um apaixonado por jardinagem e dedicava parte de seu tempo livre à manutenção do quintal, plantando flores e cuidando das árvores da propriedade. Seu sagrado espaço foi uma testemunha privilegiada dos momentos mais felizes de sua vida: reuniões familiares, brincadeiras com os filhos e netos, almoços às 6 da tarde com a esposa Maria. Mas também naquele quintal, Antônio sentiu o triste dolor de perder a amada Maria em 2018. Quando ela lutou contra um câncer que se tornará incontrolável. A tragédia foi um golpe duro para ele e toda sua família, mas Antônio sabia que era importante continuar vivendo e ajudando os outros com o mesmo amor que havia recebido de Maria. Antônio Souza será lembrado como um médico amado, um pai devoto, um marido fiel e um amigo constante. Seu legado vive nas vidas dos muitos pacientes que ele ajudou a curar e na comunidade que ele transformou com seu trabalho incansável. Ele deixou para trás um legado de bondade, carinho e dedicação ao serviço de outros. E por isso, ele será eternamente amado e lembrado. E hoje, no velho sobrado de madeira onde ele viveu tantos anos, a neblina da manhã se espalhou sobre o quintal e a horta onde ele plantou incontáveis flores. E uma única rosa branca floresceu no meio delas, como um sinal de amor eterno para a vida do grande médico Antônio Souza. Ela nasceu em uma manhã de março, na pequena vila de Água Clara, em Minas Gerais, filha mais nova de um serralheiro e uma dona de casa. Com o passar dos anos, a menina aprendeu a amar o ferro quente e as ferramentas, mas também desenvolveu um sentimento especial pela natureza e pelas flores que cercavam sua casa. Crescida com a paixão mãe de ler, ela aprendeu a amar a literatura, e aos 15 anos decidiu dedicar sua vida à educação e ao ensino da língua portuguesa. Ingressou em uma universidade em Belo Horizonte, onde se graduou em pedagogia. Durante os anos de faculdade, ela se destacou na turma por seu amor pela língua portuguesa e sua capacidade de ensinar o temido verbo conjugar. A professora dedicou mais de 40 anos da vida à educação, tendo trabalhado em várias escolas públicas do interior mineiro. Suas turmas eram conhecidas por serem interativas e emocionantes.
Ela ensinava não apenas gramática e vocabulário, mas também a importância de amar si mesma, respeitar os outros e ter uma abordagem positiva para o futuro. A sua dedicação às crianças foi reconhecida múltiplas vezes com prêmios e homenagens. Em 2015, recebeu a Medalha do Mérito Educacional pelo ensino excelente de mais de 5 décadas. Ela era uma mulher solteira, mas sua vida não ficou vazia de amor e esperança. Ela gostava de cuidar de suas flores, especialmente as rosas, e gastava horas ajudando a mãe a cuidar do jardim. Aos finais de semana, ela adorava levar o almoço à avó e sentar-se com ela na varanda para ouvirem a rádio e olhar para os pássaros voarem acima do telhado. Em 2006, sofreu um golpe difícil, perdeu a visão em decorrência de uma doença ocular. Mas mesmo assim, ela continuou ensinando, usando sua memória e seu instinto para levar as crianças pela mágica da língua portuguesa. Seus alunos amaram a professora por sua paciência e dedicação, e ela foi conhecida como a professora de coração dourado por sua capacidade de inspirar e motivar seus alunos. Como era apaixonada por flores e plantas, ela decidiu transformar seu quintal em um lar para suas amigas florais. Cuidou delas com carinho e dedicação. Assim, criou um jardim cheio de orquídeas raras que se tornaram conhecidas por todo o município. Em 2017, ela foi homenageada pela Prefeitura Municipal como a Cidadã das Orquídeas. Hoje, é com um coração pesado e olhos moços de amor que os seus deixados se lembram dela. Seu nome foi citado no programa da Rádio Nacional, em homenagem à sua vida dedicada ao ensino e à literatura brasileira. O jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem e o telejornal da Globo a mostrou em seus notícias do dia. Ela morreu ontem, aos 78 anos, deixando para a história um legado de amor e dedicação às crianças e ao seu povo. E ela será lembrada como a mulher que ensinou o poder da palavra, do verbo e do adjetivo, como aquela que transformou uma simples infusão de chá em um momento de esperança, como aquela que, sentada na cadeira de madeira vermelha, olhava para o céu e dizia: linguagem é tudo. Linguagem é vida. E por fim, ela será lembrada como a mulher que ensinou ao mundo que, mesmo sem visão, é possível ver a beleza em tudo. Ela foi a flor mais brilhante de água clara, e seus ramos jamais cairão. Na brincadeira infantil de Quem é, quem vai, Fernanda Montenegro era uma resposta inconfundível. Cada vez que ouvia seu nome, imagina-se um olhar incisivo e lúcido, como uma mãe sábia que fica acima de tudo. Com esse brilho no rosto, ela se transformava em tantas personagens diferentes, sem que o pulo de galinha precisasse. Desde os tempos do Teatro da Vertigem, ela deslizou como uma folha pelos teatros de todo o Brasil, com um compasso vibrante que fez o coração dos espectadores bater em sincronia. Cada apresentação era uma jornada, cada palavra uma flor que perfumava a vida. Fernanda Montenegro era uma voz, uma espécie de canto da terra brasileira. Ao falar, ela cantava a história da nossa gente, transformando-se em mulheres do sertão, mamães da periferia e senhoras da Zona Sul com tanta facilidade que parecia uma magia. Seu talento era um tesouro escondido na floresta amazônica, cujo brilho iria despertar a admiração de todo mundo. Sua presença era como um raiar de luz nas noites do Rio, onde surgiu em cena e transformou o palco em um banheiro de estrelas. Cada ato dela foi uma exploração da alma, onde a paixão, a tristeza e o amor se misturavam em um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. Fernanda Montenegro era a encarnação da essência brasileira, e cada um de nós carregava na alma uma pequena parte dessa luz que ela deslumbrantemente lançava sobre o mundo. A sua versatilidade, sensibilidade e longevidade artística são como um rio que corre em nossos corações, deixando um marco inconfundível no teatro, cinema e televisão brasileiros. E hoje, quando ouço seu nome, lembro-me do olhar incisivo, da voz vibrante e do sorriso triunfal. E a vida parece uma obra de arte em constante evolução, como se Fernanda Montenegro tivesse dito: vamos construir nossa própria história. E é exatamente isso que ela fez. Ela transformou-se em um verdadeiro patrimônio cultural nacional, uma herança que viva para sempre dentro do nosso coração. No coração da cidade maravilhosa, onde o sol brilha com fervor e os ventos caribenhos abraçam as ruas com amor, surgiu a luz de uma criatura encantadora, Fernanda Montenegro.
Filha de um casal humilde que trouxe da terra dos magníficos sonhos, sua vida se desdobraria em meio às avenidas movimentadas do Rio de Janeiro, impregnada da fragrância do mar e da rica diversidade cultural que a cercava. Em um bairro onde as paredes respiram histórias e as calçadas contam segredos, Fernanda nasceu como uma flor em meio às pedras, sementes plantadas pelas garras do passado, que germinaram no solo fértil da sua alma. Criança inocente, com olhos limpos e coração vivo, despertou para o mundo em um quarto iluminado pela luz do Atlântico, onde os sonhos se faziam presentes na forma de cúmplices palavras e magia. A literatura, como o vento leve que abraça as folhas das árvores, invadiu a vida da pequena Fernanda. As obras-primas do mundo literário se tornaram sua companhia mais querida, enquanto os personagens criados por autoras e autores se instalaram no cenário da sua infância. A literatura, o teatro, a poesia, tudo convergia em um lugar sagrado, a biblioteca de casa, um templo do conhecimento e da imaginação. Aos poucos, Fernanda se transformou em uma atriz invisível, encenando pequenas representações com bonecas e tigelas, fazendo cena em salões de família e criando personagens únicas em cada quarto do casarão. A vida real e a ficção andavam juntas, em um labirinto onde a arte cênica e a vida pessoal se misturavam sem distinção. E foi assim que Fernanda Montenegro, nascida em meio às movidas ruas do Rio de Janeiro, com as raízes portuguesas vibrando em seu sangue, mostrou o rosto da futura atriz que transformaria a arte cênica brasileira. Uma criatura encantada pela magia das histórias e dos personagens imaginários, que nasceu para encarnar as obras-primas do teatro e do cinema, em uma jornada iniciada neste canto lindo da terra brasileira. Na juventude de Fernanda Montenegro, o estudo e o trabalho andavam unidos em harmonia, como as notas de uma música composta por sua vida. A rádio foi seu primeiro palco, um laboratório onde ela aprendeu a dar corpo a personagens invisíveis, a lhe dar voz e, assim, a elevar a interpretação à arte. Nesse ambiente, ela encontrou-se com mestres do teatro brasileiro, homens e mulheres que viviam e respiravam o cenário como se fosse o próprio coração, e, em seu contato com eles, Fernanda também encontrou seus primeiros professores. O palco, por outro lado, foi um espaço de descoberta e afirmação para a jovem atriz. Aqueles primórdios momentos, cheios de paixão e medo mútuos, foram como o primeiro abraço entre o amor e o ódio, onde ela aprendeu a andar sobre o equilíbrio finito que existe entre a exposição pública e a introspecção privada. E foi justamente nesse espaço, nesses momentos de dúvida e triunfo, que Fernanda descobriu que seu verdadeiro lar era precisamente aquilo que a inquietava: o teatro. As dificuldades financeiras eram, então, um constante na vida da jovem atriz, como o sol é a terra. Mas sua determinação era tão viva quanto as chamas no fogo, e a paixão pela arte que a moveu era mais intensa do que o mar em tempestade. E assim, ela lutou. Lutou contra os preconceitos que a rodeavam, lutou contra as dificuldades financeiras que sempre pareciam insuperáveis, mas nunca permitiu que isso amacrasse seu sonho de se tornar uma atriz renomada e respeitada no Brasil. E foi assim, com essa determinacionada e valente paixão pela arte, que Fernanda Montenegro encontrou seus primeiros grandes papéis, projetando-se como uma promessa de talento raro e inigualável na história do cinema e do teatro brasileiro. E, a cada dia, ela cresceu mais e mais em sua arte, como in underline start o sol que se levanta cada manhã para iluminar o mundo com seu calor e sua luz. Na lente do tempo, Fernanda Montenegro se transformou em uma estrela celeste que brilha na noite brasileira, iluminando o palco da vida com sua presença inconfundível e magia cênica. A artista surgiu de um universo cultural vibrante, onde a música cantava, o futebol brincava e o sol de São Paulo banhava as ruas da cidade que a nutriu. Na fase adulta, Fernanda consolidou-se como protagonista absoluta do teatro brasileiro, atuando em peças clássicas e contemporâneas. Ela era uma mãe, irmã, amiga, vilã e heroína no palco da vida, transformando-se em cada um dos personagens que desempenhou, e levando o público a viver, sentir e pensar através deles. Sua presença era uma obra de arte, um mistério encantador em que a alquimia do teatro se transformava em vida real. No cinema, Fernanda brilhou em obras como Central do Brasil, onde sua performance como Dora, uma limpadeira que viaja pela primeira vez pelo país e descobre o encanto da inocência, lhe rendeu a indicação histórica ao Oscar. A atriz viveu em cada filme um universo intenso, cheio de paixões, dúvidas e sonhos, transmitindo uma força vital e um espírito rebelde que marcaram sua carreira.
Na televisão, Fernanda Montenegro marcou gerações em novelas e especiais. Sua presença era uma espécie de voz da consciência brasileira, um olhar crítico e irresistível que nos chamava à reflexão sobre nossos valores, sonhos e frustrações. Era como uma árvore que sempre cresceu junto com a vida brasileira, oferecendo sombra e luz em momentos de solitude e festa. Recebeu prêmios como o Emmy Internacional e foi homenageada como a primeira atriz latino-americana a integrar a Academia Brasileira de Letras. Fernanda Montenegro era uma referência de dedicação e excelência artística, uma voz que nos falava do amor, da perseverança e da coragem em viver o sonho de ser artista. A vida de Fernanda Montenegro é como um poema escrito na areia da praia de Copacabana, uma marca imperdível no coração brasileiro. É a memória de um tempo em que o teatro era a alma do povo, quando o cinema despertava sonhos e a televisão ensinava amor por nossa terra. Fernanda Montenegro foi uma estrela, uma flama que nunca apaga. E hoje, continuamos brilhando com seu legado. Na brilhante e multifacetada carreira de Fernanda Montenegro, o teatro foi como o coração que impulsiona a vida, uma batedeira incessante de emoções, palavras e gestos. Sua voz, com tonalidades que podiam variar de suaves sussurros às explosões mais intensas da paixão humana, foi um instrumento precioso, cujas mãos dobradinhas transformaram cenário em palco para as almas mais secretas do Brasil. A atriz vivia, trabalhava e amava no centro do teatro. Suas olhar deslumbrante, que podia atravessar os intencionais mascares de uma personagem ou revelar a verdade esquecida em outra, era uma lente magnética que capturava e refletia a alma do público. Era uma miragem de talento, dedicado às artes e ao espetáculo. No entanto, sua vida não se reduzia somente ao palco. Fernanda Montenegro era também um testemunho vivo da força do trabalho e da disciplina, sempre buscando a perfeição em cada personagem, cada peça teatral. Era uma mulher que levava a vida como um espetáculo, e o espetáculo da vida como um palco de criação artística. Na cidade de São Paulo, onde as artes se desprendem das paredes e percorrem a calçada como um ritmo inconfundível, Fernanda Montenegro foi uma estrela que iluminou o panorama cultural brasileiro. Seu nome tornou-se sinônimo de excelência e dedicação, e suas obras continuam inspirando novos talentos, emprestando-se como um legado inalienável à história da dramaturgia brasileira. E ainda assim, Fernanda Montenegro era uma mulher simples, amante do futebol e da música popular brasileira, que, no coração do país, consegue alcançar o mundo todo. Há anos, ela se apaixonou pelo time Corinthians, e cada vez que ouvimos aquele forte olé, sabemos que foi uma explosão de afeição pela vida, pelo teatro e pela sua terra amada. Essa é a memória viva de Fernanda Montenegro, uma mulher que inspirou gerações de artistas, que nos lembra que o talento é uma brincadeira sagrada com o tempo e que a arte é um tesouro imortal. A vida e o trabalho dela permanecerão para sempre na memória coletiva como um exemplo de grandeza, talento e amor à arte, e seu legado continuará brilhando em nossos corações, como uma luz que ilumina o caminho das gerações futuras.